Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, de muita informação, onde a gente compartilha aqui conhecimento e informação também para o melhor desenvolvimento institucional das organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil. Sempre lembrando, primeiro setor governo, segundo setor mercado e terceiro setor as organizações da sociedade civil, movimentos sociais que trabalham todos os dias para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais inclusiva. E o meu pedido para você que já acompanha aí o Conecta Terceiro Setor é que compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você sente e sabe que precisam saber ainda mais sobre o brilhante trabalho das organizações da sociedade civil. Vamos juntos fazer uma corrente do bem, compartilhando conhecimento, compartilhando informação para uma sociedade melhor. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o professor Eduardo Sazzi. Professor Eduardo Sazzi, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também. Que bom, que bom. A gente já sempre começa com os nossos convidados fazendo o seguinte pedido. Por favor, apresente-se para o nosso público. Bom, eu sou Eduardo Sazzi, eu sou advogado, tenho 35 anos de formado e durante todos esses anos sempre trabalhei com as entidades da sociedade civil organizada. A minha atuação no terceiro setor, ela envolve todo tipo de causa. Nosso escritório atua com causas da infância, idosos, meio ambiente, cultura, questões de racismo, preconceito, direitos humanos, enfim, todas as causas do terceiro setor. E eu escrevo livros sobre esse assunto, costumo dar aulas e palestras e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. E eu vou te fazer uma pergunta da sua fala, por que começar há 35 anos no terceiro setor, sua carreira? Olha, foi uma paixão, né? Eu sempre fiz trabalho voluntário, desde jovem, e isso me aproximou das entidades sem fins lucrativos. E aí, eu trabalhava numa empresa, e a empresa resolveu criar o seu instituto, e o meu chefe, eu era advogado recém-formado, meu chefe falou, você vai cuidar disso. E aí foi quando eu comecei a colecionar as leis, antes da internet, né? 35 anos atrás. E me apaixonei, né? Eu juntei o trabalho voluntário com o trabalho jurídico, e para mim foi muito bom, e desde então me especializei, e é uma área que nos dá muita alegria de trabalhar, porque você sabe que o resultado do seu cliente é um bom resultado para a sociedade. Isso nos dá muita felicidade, né? Como profissionais. E o que mudou de 30 anos até hoje no trabalho do terceiro setor aqui no Brasil? Mudou bastante porque os desafios sempre foram grandes, né? E as organizações se deram conta disso e cada vez mais estão se profissionalizando. E essa profissionalização também envolve o trabalho jurídico, né? Então, o cuidado sobre os contratos, a prestação de contas e recursos públicos, como acessar os incentivos fiscais, como conseguir as desonerações fiscais, as isenções, as imunidades, os incentivos fiscais. Tudo isso leva à necessidade de ter um conhecimento técnico jurídico especializado e as organizações estão buscando cada vez mais esse conhecimento. Muito bom, muito bom. E a pergunta também que eu gostaria de saber de ti é assim, por que o profissional de direito ele é imprescindível para uma boa gestão de uma organização? Nós vivemos num país com muita litigiosidade, né? Nós vivemos num país complexo em termos regulatórios. Então, ter uma boa assessoria jurídica, e tê-la já começa um grande desafio, né? Ter assessoria jurídica é importante justamente para navegar nessas águas turbulentas, né? Para que a organização ela cresça e floresça e não surjam problemas para os seus administradores, né? O direito ajuda a governança? Sim, o direito ajuda muito a governança porque existem muitas regras a respeito, por exemplo, do trato do dinheiro público, né? A respeito de como contratar, a respeito de como remunerar. Existem também regras tributárias que limitam algumas práticas de gestão que são comuns em empresas, mas que na sociedade civil organizada devem ser evitadas. Então, conhecer bem os limites legais é uma importância para a gente ter uma boa governança. Apoia ou ajuda, sinônimos aí, a captação de recursos? Sim, sem dúvida, porque qualquer pessoa que vai fazer uma doação para um projeto social, ela está preocupada que o dinheiro chegue na ponta, ou seja, que o dinheiro financie aquele projeto.
Então, uma organização turbulenta, que tem penhoras em conta, que tem problemas, cria um risco para o próprio doador e um desestímulo ao doador, né? Então, quando você tem uma boa governança, você tem uma boa gestão do risco, você dá mais garantias ao seu doador que o dinheiro vai chegar no projeto, na iniciativa que você abordou no ato da captação. Então, isso gera um valor para o processo de captação e torna a organização mais forte, porque ela tem segurança da gestão do seu orçamento, porque sabe administrar bem as suas obrigações legais. Alguém pode te perguntar assim, mas professor, a minha instituição ainda é de pequeno porte. Eu não tenho dinheiro para o advogado. O que a gente pode dizer para esse gestor? Ou para essa gestora? Olha, eu como advogado busco sempre instruir os meus clientes. Eu falo para eles que além da assessoria jurídica tem a transmissão de conhecimento. Porque qualquer gestor, seja público ou privado, seja de uma ONG ou de um pequeno armazém, ele tem que cuidar do negócio e ele tem que ter um mínimo de conhecimento jurídico, né? Isso vai servir para o comerciante, vai servir para o prefeito da menor cidade do Brasil. Ele tem que conhecer. Então, conhecimento é importante. E existem muitos cursos online, muitas informações disponíveis gratuitamente na internet que possibilitam essa capacitação mínima, é claro, não é uma assessoria jurídica, mas que permite o conhecimento. Eu acho e acredito piamente que o conhecimento é o que vai libertar, o conhecimento é o que vai permitir que a organização cresça e floresça e que o seu administrador tenha segurança. Então ele tem que buscar o conhecimento, né? E mesmo que ele tenha a capacidade de contratar um advogado, que ele busque que o advogado o instrua a como lidar com aquela situação. Porque, bem ou mal, o administrador é que está à frente da entidade, não é o advogado. Ele tem que saber. E eu vou pegar um gancho aí da sua fala, só para fazer um merchan aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor, onde a gente oferece cursos gratuitos sobre os mais diversos assuntos referentes ao dia a dia das instituições da sociedade civil. Então, acessa lá o nosso site, www.escolaberta3setor.org.br e veja o curso que mais está no momento da sua carreira, da sua vida. Indique também o site para quem você conhece, que precisa conhecer ainda mais sobre terceiro setor. Professor, ainda voltando sobre o início da organização, a organização de pequeno porte, todas elas, a partir do momento que se formalizam, ou para se formalizar, o estatuto é uma peça fundamental. Enquanto gestor, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V do que já estatutos que estão aí soltos pela internet? Qual que é a sua recomendação? Eu gosto de dizer que estatuto é como roupa tamanho único. Às vezes serve muito bem, às vezes não serve. E mesmo que sirva no seu corpo, pode não servir para ocasião. Ninguém vai usar um vestido na praia, ninguém vai usar um maiô na festa, né? Então isso quer dizer que não há dúvida que buscar informações em outros estatutos é uma maneira de estudar, uma maneira de aprender. Uma organização parecida com a minha, como funciona a diretoria, como funciona um conselho, tem conselho fiscal, como funciona a assembleia, como a entidade se organiza, tudo isso é um processo de aprendizado. Então, ler outros estatutos, não copiar e colar, mas estudá-los, entender aquela governança, faz com que você pense qual é o melhor modelo de gestão para a minha entidade. Eu sou uma entidade de base comunitária, eu sou uma entidade de base familiar, eu sou uma entidade de pessoas que têm algum outro elemento comum, por exemplo, ter associações profissionais, associações de costureiras, associações até de advogados, né? Ou seja, eu tenho que conhecer as pessoas e, ao estudar os outros estatutos, eu começo a refletir sobre modelos de gestão que possam ser bons ou ruins para mim. E aí esses estatutos que nós achamos bons são utilizados para nós elaborarmos o nosso. Então não é exatamente um copia e cola, mas um processo de observar a experiência de outros e buscar o melhor para a nossa necessidade. E o direito pode ajudar também a contabilidade? Contabilidade e direito são ramos diferentes, né? O trabalho do contador, ele é regulado por regras próprias, né? Que são os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive as normas fiscais e tributárias. Então, não há dúvida que há um diálogo franco e necessário entre o advogado e o contador, mas são atribuições diferentes, né? O contador, ele vai registrar as transações e ele olha muito para o passado.
porque as transações foram feitas e incumbe a ele registrá-las. O contador pode orientar sobre o futuro. O advogado não vai cuidar da escrituração contábil, mas pode avisar e orientar sobre os aspectos tributários, sobre os riscos. Por isso que esse diálogo é muito importante entre os dois, mas são atribuições diferentes. Sim, diferentes, mas eles podem trabalhar juntos, por exemplo, numa prestação de contas? Sem dúvida. A prestação de contas, por exemplo, de recursos públicos, ela exige que os documentos sejam apresentados de uma certa forma. Por exemplo, se você receber um recurso de um termo de parceria, termo de fomento, o número do instrumento tem que constar no corpo das notas fiscais, por exemplo. Isso é uma orientação técnica que o advogado dará e que o contador vai ter que verificar, né? O gerente financeiro, quando recebe a nota para pagar, que hoje agora é todo online, né? Notas eletrônicas, se ele identifica que a nota está errada, ele tem que devolver a nota para o fornecedor e falar, corrija a nota e me mande corretamente. Porque não adianta ele receber a nota, fazer o pagamento, o contador depois apontar o risco, o advogado apontar o risco e a prestação de contas. Anos depois, aquela nota é impugnada e aí a entidade é obrigada a devolver o dinheiro por uma falha formal da prestação de contas, mas que a lei exige. Então, por isso que é importante conhecer essas regras e para que a gente tenha uma boa gestão de prestação de contas. A gente está falando de dinheiro público. Quais as necessidades básicas de uma organização para pleitear esse recurso? Bom, o primeiro aspecto, ela tem que ser sem fins lucrativos, né? Isso quer dizer que não é sem fins lucrativos apenas formalmente. Ela não pode ser uma empresa disfarçada de organização da sociedade civil. Então, esse é o primeiro aspecto. Os dirigentes podem ser remunerados? Podem ser remunerados, porque o trabalho pode ser remunerado, mas dentro dos limites da lei. Então, se a entidade ela é sem fins lucrativos, ela tem que organizar-se contabilmente. E por que isso? Porque ela tem que demonstrar que ela tem a escrituração contábil em ordem, ela tem que apresentar a sua escrituração contábil para a Receita Federal no prazo, ela tem que manter as certidões negativas, então ela tem que apurar e recolher os tributos e o FGTS adequadamente. Então, por isso existe um trabalho de boa gestão. Uma vez estando com as certidões em ordem, estando bem organizada contabilmente, é possível pleitear um recurso público. O recurso público ele vem de duas formas. Ou ele vem por meio de um repasse direto do governo, nas parcerias, né? Então a prefeitura, o governo do estado, ou a União, algum ministério repassa, firma um contrato, chamado de termo de parceria, ou fomento ou colaboração. E esse instrumento, então, é o que faz o repasse de recurso. Mas também tem a possibilidade de receber o recurso público via incentivo fiscal, em que eu apresento um projeto ao Ministério da Cultura, ao Ministério do Esporte, né? Por exemplo, e aí eu capto um recurso público por meio da doação incentivada de um contribuinte privado. São duas formas de pegar recurso público, ambas sujeitas à prestação de contas, ambas sujeitas aos mesmos controles. Ou seja, a governança, uma boa gestão, tem de estar desde o princípio básico do nascedouro de uma instituição. Ela tem que estar. E a boa governança, outra coisa que eu também gosto de falar muito sobre esse tema, eu digo o seguinte: as causas são insaciáveis. Se nós pensarmos, por exemplo, na proteção do meio ambiente, quanto dinheiro eu preciso? Muito dinheiro. Pensar na educação, na saúde, a causa é insaciável. Então ela sempre vai precisar mais. Consequentemente, a organização tem que saber qual é o tamanho ideal dela para ela conseguir o máximo efeito, né? Então isso tem a ver com uma decisão de governança. Até onde eu cresço? Existem muitas crianças que precisam de atendimento, mas quantas eu posso atender com qualidade? 40. Então faça um bom atendimento para aquelas 40. Mas existem outras tantas fora. Sim, mas você não vai conseguir atender todas. E mesmo que você consiga colocar todas para dentro de casa, as demandas vão ser cada vez maiores. E aí você eventualmente não vai ter orçamento, não vai ter gente, não vai ter espaço. E aí você fica com uma ansiedade. Ou eventualmente começa a fazer mal o que podia ser feito de uma forma muito boa se você tivesse um pouco mais de prudência em definir qual o tamanho da sua organização. Então, eu acredito que o sucesso da organização tem a ver com essa humildade de saber qual o tamanho da própria perna. Até onde eu consigo ir. E fazer o bem com aquele tamanho que eu tenho, né?
e não mudar a característica da instituição por ter um recurso disponível também, né? Essa mudança ela tem que ser muito bem pensada para que você não entre num processo de fazermos qualquer coisa por dinheiro, que é horrível para a sua reputação. Não há dúvida que, eventualmente, algumas causas mudam. Por exemplo, oxalá um dia as entidades que atuam com a alfabetização de adultos vão falar, nós não precisamos mais, porque todos já são alfabetizados, então vamos mudar a nossa causa. Aí tudo bem fazer essa mudança. Como ocorreram no passado várias causas, muitas ligadas a certas doenças, erradicação da varíola, por exemplo, coisa sumiu, graças a Deus, né? Então, não tem problema mudar a causa se o ambiente alterou-se. Isso faz parte da evolução do ser humano, né? E também faz parte da evolução das organizações. Mas o importante é que isso seja pensado e que não seja por oportunismo. Tem um dinheiro aqui, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque a sua chance de fazer mal aumenta. E fazer mal implica em queimar a sua reputação. Isso é péssimo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar também de governança, porque recentemente o programa Impulso, GRPcom, do Grupo Paranaense de Comunicação, lançou um estudo, Mapeamento 360, onde eles fizeram várias questões ali para as organizações, e uma delas foi muito assim, sobre o planejamento estratégico. A gente estava falando do nascedouro, da gestão, e que os dirigentes dessas organizações, o número aqui não vou me recordar, mas assim, a grande maioria participa do planejamento estratégico. No teu olhar, esse planejamento hoje, diante de todas as revoluções que nós estamos vivendo, de quanto tempo tem de ser esse planejamento, um bom planejamento? Se o profissional de direito tem de estar também incluído nesse planejamento, eu queria teu olhar um pouquinho sobre esse tema. Bom, o planejamento estratégico, ele começa com uma análise do cenário. Tem que fazer uma análise do contexto. E a análise do contexto não é apenas dos problemas, mas também das políticas públicas que já existem para endereçar aquele problema, né? Então, se eu estou preocupado, por exemplo, com a qualidade do ensino público, né, e quero ajudar na formação dos alunos, quais são as políticas de ensino público? Qual é o Plano Nacional de Educação? Como que a Secretaria Municipal e Estadual de Educação está lidando com aquele assunto? Então, o primeiro momento de planejamento é estudo. Estudo do que já existe. Quais são as políticas do governo? Quais são os programas do governo? Quais são os orçamentos do governo? Então, eu estudo o contexto. Depois eu tenho que estudar a mim mesmo. O que eu posso ajudar nessa ferramenta? Qual o tamanho da minha perna? Né? Qual o tamanho da minha capacidade de entrega? Onde que eu faço a diferença? Aí tem um estudo das capacidades internas, que tem a ver com o tamanho da equipe, a qualificação da equipe, o número de horas disponíveis dessa equipe. Porque não adianta você trazer um professor doutor ou alguém super importante que só tem 2 horas por mês para dar. Se ele só tem 2 horas, então como que eu tiro o maior valor das 2 horas por mês que ele vai me dar? Então, o conhecimento interno, essa análise do meu contexto interno é importante. Quando eu tenho o meu contexto interno e o externo bem conhecidos, aí eu começo a fazer o plano, porque aí eu já defini qual é a área que eu quero atuar e o que eu pretendo fazer, né? De uma forma humilde, qual o meu tamanho, qual o tamanho do problema, e com isso eu começo a pensar, é de longo prazo o meu alcance? Por exemplo, se eu penso em causas como o combate ao racismo, eu estou falando em longo prazo. É uma mudança de cultura da sociedade. Agora, se eu estou falando no planejamento para atender, por exemplo, desastres naturais, eu tenho que ter uma ação rápida, muito forte e muito intensa, que eu vou preparar minha organização para isso. Então, a gente tem, volta e meia, temos os desastres, né? Então, como que nós lidamos com eles? Eu tenho que ter uma resposta rápida, eu tenho que ter capacidade de mobilização rápida das pessoas. Eu preciso de braços, preciso de entregas, de pessoas que levem os materiais. Então, o meu planejamento para uma entidade que atua na área da defesa civil é diferente de quem vai atuar no combate ao racismo, né? Algumas são de longo prazo, outras são de curto prazo, né? Mas mesmo assim importantes, né? Qual o papel do advogado? O papel do advogado é ajudar na busca das políticas públicas. O que as leis já garantem como direito? Existe recurso público disponível para aquela área? Às vezes o recurso está travado.
Então, o papel do advogado é falar, olha, existem recursos, existem tais políticas governamentais, você pode buscar o apoio do governo ali. Não existe uma competição entre as organizações e o governo, existe uma colaboração. Mas o governo também quer organizações que colaborem efetivamente, né? Então, isso é muito importante. Acho que o advogado ajuda nesse aspecto, e conhecer, ajudar no mapeamento desse contexto legal e como pode ser feito assegurar os direitos e o acesso aos recursos. E aí um bom planejamento, quando bem planejado, melhor executado também, né? Sim, sim, porque um plano, muito se fala que o plano estratégico é de 5 anos, né? Eu acho que é um número interessante, né, de pensar, mas é muito difícil nós pensarmos o que será da nossa vida daqui a 5 anos, né? Qual será a minha carreira, eu profissional, como será o meu tamanho do meu negócio. Mas o planejamento é importante. Só que um planejamento de 5 anos, ele pressupõe o desdobramento dessa grande meta de 5 anos em metas anuais e depois em metas mensais e eventualmente até em metas diárias, né? Então, é um pouco disso, porque 5 anos parece um prazo longo, mas o planejamento implica em metas pequenas sendo alcançadas para ele se tornar viável, né? Então, é o conhecer a si mesmo, conhecer o contexto e saber como que eu posso avançar. Comentei com você que a gente ia aprender muito nessa aula aqui, para além do direito, aí a gente já está na gestão, na governança. Professor, uma fala sua anterior falou sobre dirigente ser remunerado. Ainda há muita dúvida sobre esse tema. Pode ou não remunerar o gestor de uma organização? As entidades são sem fins lucrativos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não podem lucrar com o seu resultado, com a sua atividade. Isso é totalmente diferente de ser remunerado pelo trabalho, né? Porque vamos pensar, por exemplo, o dono de um supermercado. Ele trabalha, mas ele também, quando ele está em casa, alguém está trabalhando que vai gerar um lucro e no final do mês ele vai tirar o lucro. Esta retirada é diferente da remuneração do trabalho dele, né? Então, a distribuição de lucro é proibida. A remuneração do trabalho, ela é proibida. Mas que trabalho? O trabalho efetivo, o trabalho executivo, como se fala, né? Então, eu não sou remunerado porque eu sou o diretor. Eu sou remunerado porque eu trabalho como diretor. Isso quer dizer que eu tenho que ver quantas horas eu trabalho, quais são as minhas atribuições. Eu vou diariamente à organização, eu cuido da gestão financeira, eu cuido das operações, né? Eu assino cheques, assino contratos, administro equipe, ótimo, então eu posso ser remunerado. Agora, qual é a remuneração? Eu posso fixar a minha própria remuneração? Não, porque nós temos uma situação de conflito de interesse. Eu não posso definir meu próprio salário. Então, a lei estabelece que, se a entidade vai remunerar um diretor, que a remuneração desses diretores tem que ser feita por uma instância superior, eventualmente por um conselho, se existir, ou então por uma assembleia. Na assembleia, os diretores não podem votar a própria remuneração, né? Então, por exemplo, se nós temos uma associação que tem 5 associados, que são os 5 diretores, eu crio uma situação insolúvel. Eu preciso ter uma assembleia maior, porque senão eles vão estar escolhendo a própria remuneração, né? Então, a primeira regra é, tem que haver trabalho efetivo. A fixação da remuneração não pode ser feita pelo próprio administrador, tem que ser feita por uma instância superior, registrada em ata, ou seja, não é uma remuneração escondida. Agora, qual é o valor dessa remuneração? Tem a ver com o valor de mercado, ou seja, quanto vale aquele trabalho naquela localidade. Se eu quiser contratar um empregado para fazer aquele serviço, se aquele empregado viria por R$5.000, eu não poderia remunerar o diretor por mais de 5, porque o valor de mercado seria R$5.000. E esse valor nunca pode passar o teto do Serviço Público Federal, que é a remuneração de ministros de Estado, né? Que seria alguma coisa nos R$44.000. Para grandes organizações, isso pode parecer uma remuneração muito boa, mas a gente sabe que algumas organizações, por serem tão complexas, justificam até salários mais altos. E para esses casos, nós temos que esta pessoa ela não poderá ser diretora estatutária, ela deverá ser
uma diretora empregada, ou seja, alguém que compõe o quadro de empregados daquela organização, e aí é remunerado como empregado, porque a relação é de emprego ou eventualmente de prestação de serviço. Mas sempre pensando no valor de mercado, que tem a medida de quanto vale aquele serviço em entidades análogas, mas ele também tem que ser entregue. É importante isso, não é só exercício do cargo, é atribuição do cargo. E qual que é a diferença entre o diretor estatutário e o diretor executivo? A diferença vem da origem do poder. O diretor estatutário é aquela pessoa que ocupa um cargo definido no estatuto, e o estatuto define quais são as atribuições. Então, no momento que o diretor é eleito, dizemos João da Silva eleito diretor-presidente, na ata. Quais são as atribuições de João da Silva? O estatuto que diz, que já está lá. Como presidente, ele terá tais e tais atribuições. Então, esse é o chamado diretor estatutário, porque as suas atribuições estão previstas no estatuto e o poder dele emana do estatuto. O diretor executivo é um empregado. Então, quem define o poder do empregado é o patrão, né? Quem define se ele pode assinar uma conta, assinar um cheque, não um cheque mais, uma transferência bancária, é uma procuração. Então, se a pessoa, para exercer os seus poderes, precisa de uma procuração, ela não é estatutária. Porque não foi o estatuto que deu o cargo a ela. O estatuto deu o cargo a alguém e este alguém outorgou uma procuração, dando poderes de gestão da conta corrente, poderes de assinatura de contratos, poderes de admitir e demitir empregados. Então, o chamado diretor executivo, ele é o quê? Alguém que não tem poder previsto no estatuto e que, para exercer alguma função de administração, tem esse poder autorizado por uma procuração de quem é o cargo estatutário. E esse é que não recebe, o estatutário. O diretor estatutário ele poderá ser remunerado se ele tiver a função executiva de trabalho. O que existe é que algumas organizações elas definem todos os cargos estatutários como voluntários e essas pessoas nomeiam, por procuração, pessoas que ficam lá de segunda a sexta, 8 horas por dia. Porque os próprios diretores também não estão diariamente na organização. Agora, se o diretor está diariamente na organização e está carregando, né, o piano, né, como se diz, então aí ele poderá ser remunerado. Se o estatuto previr essa possibilidade e se houver uma deliberação de assembleia. De onde surgiu essa questão, né, de dirigentes não podem ser remunerados? É uma questão muito antiga que tem a ver do trabalho voluntário, da gênese do trabalho voluntário, né? Porque as pessoas elas faziam suas ações sociais voluntariamente. Muito lá atrás, imbuídas, por exemplo, em deveres religiosos, né? Quero ajudar a minha comunidade. Muitas entidades na história mostram que elas tinham uma origem, não só origem ligada nas igrejas das várias denominações, mas também muito do dever religioso, por conta da presença mais forte da religião na sociedade. Com isso, entendiam que ajudar os outros era um trabalho de um dever cristão, digamos assim, ou de outra religião. Aí veio a legislação de utilidade pública federal, em 1935, que disse que o dirigente não pode ser remunerado. Então, a partir dali, se criou esta proibição, que a entidade seria declarada de utilidade pública se os seus dirigentes todos fossem voluntários, porque ela estaria, então, entregando um bem maior para a sociedade, né? E dali surgiram várias outras leis que acabavam criando essa barreira. Ocorre que no final dos anos 90, né, começou a se discutir, poxa, mas tem muita gente profissional trabalhando na área. As pessoas precisam ser remuneradas. É muito difícil. Por que eu não posso exigir o trabalho voluntário por uma questão tão complexa? Não posso exigir que as pessoas dediquem 40 horas semanais sem serem remuneradas. Não é justo isso. E por conta disso, aí começou a ter uma evolução da legislação. Começou com a lei das OCPs, a lei 9790, depois avançou em outras leis, até chegar no chamado MIROS, que é a lei 13019 de 2014, que aí permitiu a remuneração num sentido mais amplo. Para quê? Para reconhecer a profissionalização do setor, a necessidade de uma carga horária
técnica habilitada de uma magnitude que era incompatível com o trabalho voluntário. Pode ter diretor voluntário? Claro que pode. Alguém pode trabalhar 40 horas sem remuneração? Pode. Mas hoje é por escolha, não porque a lei proíbe. Interessante, interessante. Você falou do Emiroski, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma lei que realmente foi um marco? E se sim, por quê? O Miroski ele tem uma relação muito importante, ele é uma lei muito importante, porque ela normatizou as relações entre o Estado e as organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil, quando tinham que fazer algum tipo de relação contratual com o Estado, essa relação não tinha uma lei própria que a regulasse. E aí se valia de um artigo da lei de licitações que dizia: aplica-se no que couber a lei de licitações. E aí estabelecia-se o que é o no que couber, né? Cabe aqui, não cabe ali, é maior, né? Então criava-se uma grande insegurança, né? Achando que para você fazer parceria tinha que ter licitação, ou então você podia ter lucro, porque quem fornece para o governo na lei de licitação tem lucro, sobra dinheiro, qualquer fornecedor do governo ganha. Então, a coisa não cabia, né? Cabia aqui, mas não cabia aquilo, então por que cabia isso e não cabia aquilo? Aí foi feito todo um esforço. A lei das OCIPs já tinha trazido uma regulação de um instrumento jurídico específico chamado termo de parceria, que já tinha alguma disciplina, mas o termo de parceria não era o único instrumento utilizado. Então, o que aconteceu com a Lei 3.019 é que foi um amplo processo de discussão com a sociedade civil e o parlamento e o poder executivo, que levou a essa lei, que é uma lei nacional, ou seja, ela é de aplicação pelos municípios, pelos estados, Distrito Federal e pela União, e que disciplina a forma de relacionamento contratual entre o Estado e as entidades. Então, ela regula tanto as relações sem transferência de recursos, que são os chamados acordos de cooperação técnica, como aquelas em que há transferência de recursos. E a transferência de recursos se dá por duas formas: pelo termo de fomento, que é quando a organização... Porque tem o termo de fomento e o termo de colaboração, né? Os dois são exatamente iguais. A diferença é a origem. O termo de colaboração é o Estado que pede ajuda. Colaborem comigo. Lança um edital, as entidades aparecem e aí o Estado seleciona. Então, como a origem foi do Estado, o Estado pediu a colaboração das entidades. Agora, se é uma entidade que pede o recurso ao poder público para o seu projeto, ela está pedindo o fomento do poder público para ela. Então, a diferença entre o termo de colaboração e o termo de fomento, a escolha do nome tem a ver com a origem de quem busca estabelecer a relação. Se a entidade é fomento, se é o Estado é colaboração. Mas é uma lei extremamente importante, já tem aí 10 anos. Né? E ela está em vigor assiduamente? Está. Ela é a lei que regula a parceria entre os estados, entre o Estado e as entidades. Então, ela já está sendo aplicada. Existem decretos estaduais e municipais, e tem um federal também, que adapta para alguma particularidade daquela localidade, mas hoje é a forma de repasse. O que acontece é que, eventualmente, para alguns tipos de programa, não há tanto recurso público disponível mais. E aí não é porque a lei não está aplicando, é que não há dinheiro. Falando em recurso público, legislação, vamos falar sobre a reforma tributária, um assunto que vai ou não impactar as organizações da sociedade civil. Vai e profundamente, tá? Porque a reforma tributária, que na verdade não é um ato único, são vários atos, né? Então nós estamos falando num conjunto de instrumentos que estão sendo chamados de reforma tributária. Teve 3 emendas constitucionais e tem vários projetos de lei. Ele vai afetar profundamente. Esta mais conhecida é a da emenda constitucional 132, que é de dezembro de 2023, que está criando um novo tributo, que é o Imposto de Valor Agregado. O Imposto de Valor Agregado é uma novidade no Brasil, porque no Brasil os impostos sempre estiveram embutidos no preço. Então, quando nós vamos a uma loja e compramos uma mercadoria e pagamos R$100, dentro daquela mercadoria R$100, está incluído o ICMS do Estado, está incluído o PIS e o COFINS federais. Mas o preço é R$100.
Agora, e nós nunca sabíamos quanto o imposto estava dentro do embutido no preço. O que está se buscando agora é um tributo novo que vai se agregar ao preço. Então, quando eu for comprar o produto de R$ 100, o preço do comerciante é R$ 100, mas o preço do caixa vai ser agregado do IBS e CBS. O nosso imposto de valor agregado ele é dividido em dois. A CBS, que é a contribuição de bens e serviços, é federal e substitui o PIS e o COFINS. Então não vai ser agregado, é um novo imposto, né? A mais. Não, ele está sendo implantado e os outros vão morrer, né? Então não vai ter mais o PIS e a COFINS dentro do preço, porque vai ter a CBS em cima do preço. E o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, esse é o imposto dividido entre os estados e o município. E ele vai absorver o ICMS, que é o Imposto de Mercadorias e Energia Elétrica, né, estadual, e o ISS, que é o Imposto de Serviços, que vai para os municípios. Então, por que ele vai afetar as organizações? Porque vai afetar a forma como eu faço um orçamento. Hoje, se eu tenho um projeto de R$ 50 mil, eu faço os preços, não, tá lá, aquele é o preço. Então, se eu vou comprar uma mercadoria por R$ 50 mil, o preço é 50 mil. Agora vai ser 50 mil mais o IBS e CBS. Então, isso vai afetar a forma de fazer orçamento. E que orçamento? Vai afetar a vida de todo cidadão brasileiro, né? Porque quando eu for comprar uma mercadoria, quando eu for comprar um serviço, vai haver o IBS e CBS, né? Então, se eu estou fazendo projetos de longo prazo, eu tenho que pensar que mais adiante vai ter esse tributo. Por exemplo, vamos imaginar que eu vá apresentar, ano que vem eu vou apresentar um projeto para o Ministério da Cultura, projeto de lei de incentivo, ou do Ministério do Esporte. Então eu vou apresentar o projeto em 2025. Aí espero que ele seja aprovado nesse ano, para captar recursos em 2025, executar em 2026. É um ciclo muito comum. Apresenta o projeto num ano, capta num ano, executa no ano seguinte. Em 2026 já vai ter IBS e CBS. 1%. 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Não é muita coisa, mas já é um custo a mais. Então, o meu orçamento não vai ser 100, ele vai ser 101. Em 2027, o PIS e COFINS deixam de existir e a CBS já sobe para a alíquota plena. Então, vai afetar meu orçamento, né? Se eu estou fazendo uma construção, orcei minha construção, vai demorar alguns anos. Cada vez que tiver o material, vai agregar o imposto. Pode ter inflação? Pode, mas inflação é uma coisa, nós estamos falando em acréscimo de impostos. Então, vai haver uma necessidade de entender essa dinâmica e de pensar o orçamento plurianual, né? Se a compra é de curto prazo, vou gastar esse ano mesmo, tudo bem, aí eu já sei exatamente, mas eu estou pensando mais adiante, eu tenho que considerar a reforma tributária nos meus orçamentos. E se eu sou uma prestadora de serviço, a minha entidade, por exemplo, oferece cursos remunerados, faz serviços remunerados, ou tem uma loja e vende mercadorias, eu tenho que pensar que eu vou ter que começar a pagar esse tributo. E aí, isso quer dizer que vai ter aumento de custo? Não necessariamente, porque o tributo ele prevê um sistema de compensação. Tudo que eu paguei nas etapas anteriores cria um crédito para mim que eu deduzo do imposto que é devido na minha venda. Então, por exemplo, vamos imaginar uma organização que tem uma lanchonete. Tudo que ela já pagou de insumo, sobre o gás, sobre o leite, sobre a farinha, né, o açúcar, o sal, todo aquilo vai gerar um crédito para ela e quando ela vender o pão de queijo, vender a refeição, vai ter um imposto na venda da mercadoria e ela vai compensar um com o outro. Isso pressupõe o quê? Um processo de conta corrente, que o contador vai ter muito trabalho. Então, os contadores têm que se familiarizar com a lei, porque isso vai afetar mesmo as pequenas, e não apenas as grandes empresas. E o fato de serem imunes, tem alguma coisa a ver? Tem. A Constituição assegurou que as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, elas são imunes ao imposto sobre seu patrimônio, bens e serviços. Consequentemente,
elas não pagarão, não haverá incidência desse imposto nas suas vendas, né? Então, por exemplo, o hospital, né, que presta serviços, a escola que cobra mensalidades, ela não pagará, não terá IBS-CBS sobre a sua mensalidade ou o seu serviço. Mas tudo que ela pagou na cadeia, ela vai absorver como custo, porque a Constituição não assegurou esse crédito. Está sendo discutido no Congresso, né, que na regulamentação da emenda constitucional se permite essa possibilidade de manutenção do crédito, né? Mas isso é um tema ainda que enfrenta resistências na Fazenda. Mas é o seguinte, ela não terá o imposto quando ela vender para o consumidor final, mas ela vai absorver todo o custo. Por isso pode ter um aumento de custos das escolas e dos hospitais diferente do que teria se eles fossem empresas. Mas isso é uma questão que tem que colocar na ponta do lápis. Muito trabalho para contadores, como o senhor disse, mas também para advogados, para gestores, né? Sim, vai haver uma necessidade de pensar a estrutura de preços por conta dessa questão da tomada de crédito, entender a questão dos fornecedores. Vai ter muita discussão entre quem vai arcar com o novo tributo, não há dúvida disso. Por isso é importante se preparar e quem tiver mais organizado e vai ter mais chance de ser bem-sucedido nessa negociação. Sim, sim. Quando a gente está falando de imposto, me lembra aqui o ITCMD, né? Ele está completamente extinto para doações? A emenda constitucional 132 ela trouxe um benefício muito importante. Isso foi fruto de uma articulação de uma frente ampla de organizações da sociedade civil, dialogando com o Poder Executivo. Foi muito receptivo. A Secretaria Especial da Reforma Tributária foi muito receptiva nos pleitos, entendeu a importância da filantropia, né? Entendeu a importância do setor social e entendia injusto que alguém que faz uma doação para o bem pagasse imposto por fazer uma doação para o bem. Então, com isso, a emenda constitucional 132 ampliou a desoneração do ITCMD, que hoje existe apenas, a imunidade é só para entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, e passou a compreender a imunidade para todas as organizações de relevância pública ou social. Ou seja, ampliaram-se as causas. E qual a relevância pública e social? Bom, está sendo definido na legislação como todas aquelas entidades que atuam na defesa dos interesses, na defesa dos direitos previstos como direitos fundamentais na Constituição, e mais a proteção do meio ambiente. Então, com isso, entidades se dedicam ao voluntariado, entidades se dedicam ao combate ao racismo, ao combate ao preconceito, entidades que têm entidades religiosas, entidades que se dedicam à cultura, a temas como desenvolvimento econômico, todas elas passaram a ter imunidade. E a imunidade alcança na porta de entrada e de saída, ou seja, tanto o dinheiro que a entidade recebe é imune, como as doações que a própria entidade faz também passaram a ser imunes, né? Então, aquelas entidades que, digamos assim, arrecadam contribuições maiores, depois as distribuem nas comunidades, essas distribuições também serão desoneradas do ITCMD. Então, foi uma vitória muito importante. Então, nós podemos dizer o seguinte, que por conta da reforma tributária, a filantropia não vai ser mais tributada. Todo ato de doação, né, ele será totalmente desonerado do ITCMD, que vai subir. A expectativa é que o imposto suba para as outras situações, mas para as entidades está garantida a desoneração. Professor, te ouvindo, assim, é muito interessante porque desmistifica, né, a profissão do direito dentro das organizações da sociedade civil, nos mostra também a real importância desse profissional nas organizações da sociedade civil e também nos incentiva a falar, tenhamos mais advogados e professores que falem para os novos estudantes de direito sobre o terceiro setor, né, para que a gente tenha mais e mais profissionais, porque dá para ter carreira no direito dentro do terceiro setor. Sem dúvida, dá para ter carreira, acho que, como eu falei no começo, né, da nossa conversa, é uma carreira gratificante.
né? Você, por exemplo, passar numa cidade e ver um novo museu e você falar, puxa, eu cuidei daquele projeto. Ou então uma nova legislação ambiental, uma ação social relevante da cidade, você fala, puxa, eu estou envolvido naquilo. Então é gratificante para você como profissional, porque você se sente mais próximo da justiça, né? E a gente, como advogado, lida com o direito, né? Mas aí quando você cuida das causas sociais, você se sente mais próximo da justiça. E não há dúvida que algumas faculdades já oferecem cursos de pós-graduação. O tema do terceiro setor já é tratado nos cursos de graduação no direito, e a própria OAB, nas várias seccionais estaduais, já tem as suas comissões de direito do terceiro setor, de forma que o advogado ele poderá pedir o ingresso nessas comissões, e dentro das comissões se fazem estudos, ele consegue trocar ideias com os pares que atuam na área e cria-se um processo muito importante de formação. As próprias comissões de direito do terceiro setor, elas também são locais de formação dos advogados. Muito bom, muito bom. A gente já está chegando ao final da nossa conversa, deixo aqui aberto para suas considerações finais. Obrigado, volto a dizer, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essas minhas falas tenham ajudado a quem nos assiste a conhecer um pouco mais o campo do direito do terceiro setor e as entidades. As entidades são extremamente importantes para o desenvolvimento social do mundo, não só do Brasil. Muitas coisas hoje que nós temos como direitos, né, foram resultado de esforços dessas entidades. Né? Se nós pensarmos, eram associações de sufragistas que trabalhavam a questão do voto feminino. Existiam associações abolicionistas que acabaram com a escravidão. Né? Existem associações de saúde pública que fizeram com que campanhas de vacinação fossem estabelecidas. Então, não há dúvida que muitas coisas que hoje nós temos como direitos aparentemente tranquilos, não eram tranquilos e foram fruto de entidades sem fins lucrativos no passado, pela luta dos direitos. Então, é uma área muito importante de atuação, porque o mundo que nós temos hoje deve muito às entidades sem fins lucrativos do passado. E o trabalho que nós fazemos hoje, esperamos entregar um mundo melhor para as gerações futuras. Oxalá. Oxalá. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. E obrigada a você também por estar conosco durante esse Mais Conecta Terceiro Setor. Eu te aguardo na próxima entrevista. Até lá!